Oi, gente, bom dia. Aqui é a Li do canal Ajuda Li. E hoje eu vou trazer para vocês uma informação que me ajudou bastante. Para quem tem filhos que tem rinite, aquelas gripes alérgicas que não saram, eu consegui. O médico me passou um remédio para o meu filho que para mim foi ótimo. Eu venho usando já há uns 8 anos e tem sido maravilhoso, assim, porque desses 8 anos para cá, meus filhos não tomaram mais antibiótico, porque esse remédio, ele ajuda, ele aumenta a imunidade. E como eu conheci esse remédio? Antes de eu falar, eu vou pedir para vocês uma ajuda, clicar no vídeo, dar seu joinha, quem ainda não é inscrito, se inscrever, porque para que essas informações cheguem para outras pessoas também, para o canal ter relevância e chegar essas informações para mais pessoas. Porque esse remédio aqui ajudou bastante a gente, tá? Tanto eu quanto meu marido e meus filhos usam. Então, como que eu encontrei esse remédio? Ele chama pulmoestamínio. Ele é um remédio de homeopatia. E o que aconteceu? Eu não acreditava em homeopatia. Porque para mim, a homeopatia é um remédio diluído. E eu falei, nossa, mas como que pode? A gente toma remédio, toma xarope, toma corticoide para alergia, toma antibiótico. Como que esses remédios são mais fortes e não tem resultado? E um remédio de homeopatia vai dar resultado. E aí que eu me espantei com o resultado desse remédio. O que aconteceu foi o seguinte, meu filho tava numa crise, começou essas gripinhas alérgicas. Tanto ele quanto minha filha, nessa época do inverno, quem tem filho com alergia entende. Nessa época, começa a época de seca, época de outono, inverno, que não chove, ele sempre começava a ter essa nariz tampado, garganta querendo raspar, e ficava, às vezes, fanhoso, né? E aí, meu filho piorou, mesmo dando, levando ele no médico, tratando dessa gripe alérgica e com remédio disso, anti-inflamatório, xarope, remédio para aplicar no nariz e outros tipos de corticoide, não tinha resultado. Aí meu filho, com 3 aninhos, começou a criar aquelas placas de pus na garganta. E não tinha, eu tava tratando já com tudo que eu podia e não melhorou. Aí o médico falou, a gente vai ter que entrar com antibiótico. Aí entramos com antibiótico, tomou uma semana, passou uns 10 dias, começou de novo a garganta dele inflamar. Mesmo eu continuando com os antialérgicos que ele tinha, começou de novo a garganta dele inflamar. Comecei a dar anti-inflamatório e começou a dar febre nele. Aí eu cheguei e levei de novo no médico, o médico passou outro antibiótico. Em menos de um mês ele tomou 2 tipos de antibiótico. Menos de um mês. E aí, passou mais uns 10 dias, eu dando banho nele, eu comecei a reparar que a unha dele aqui em cima, ela começou a descolar e ficou alta, sabe? Ficou horrível. E todas, eu fui olhando, todas estavam. Eu sei que da mão, todas ficaram soltando, e do pé apenas 2 que não. O resto começou a soltar tudo, principalmente do dedão do pé. Foi assim, e eu comecei a me espantar, falei, nossa, mas o que é isso, né? E na época, ele tava na escolinha, tinha areia, né? Também no parquinho da escola, e eu fiquei na dúvida. Eu falei, nossa, será que isso é micose de areia? Ou é por causa do antibiótico? Aí eu peguei, falei, e levei ele num dermatologista, pra ver o que era aquilo que tava acontecendo com as unhas dele. Cheguei e falei, olha, doutor, como que tá as unhas dele, né? Sem eu ter falado nada pra ele, que ele tinha tomado antibiótico, sem que ele tinha passado por toda aquela monte de medicação, ele olhou e falou assim, ô mãe, ele tomou antibiótico? Eu falei, tomou. Aí que eu falei, em menos de um mês tomou tal e tal, por causa disso, mas esses tantos de remédio. Ele falou, ai mãe, não tem jeito. Ele falou assim, o antibiótico, ele é bom, né? Ele trata, ele mata, só que ele também, ele mata a bactéria, só que ele também destrói um monte de coisa boa que tem, né? A resistência da criança vai lá embaixo. E realmente, quando toma antibiótico, meu filho fica com dor no estômago, fica com diarreia, não quer saber de comer. Então, você vê que aquilo
prejudica bastante, né? Por mais que seja bom que trata a infecção, ele faz mal também, né? Deixa até a gente ficar ruim também, às vezes quando toma antibiótico, né? Eu tenho uns tipos de antibiótico que eu não me dou, né? E quando eu tenho que tomar, eu até peço se posso ser um tipo específico, porque o outro me dá diarreia, me dá dor no estômago, é horrível. Então, ele falou assim, olha, mãe, e aí eu falei, mas doutora, o que que eu faço? Ele não tá melhorando, e ele ainda, quando eu tinha levado ele no médico para ver as unhas dele, ele ainda não tava 100% sarado da gripe alérgica dele, né? Aí o médico falou assim, mãe, não adianta a gente tratar só essa gripe. Ele falou assim, o corpo dele tem que reagir a essa infecção, só que o corpo dele tá sem resistência. Eu falei assim, então eu vou te passar um remédio. Ele falou assim, eu dou para os meus filhos esse remédio e que vai aumentar a imunidade dele. Ele falou, você vai mandar fazer na homeopatia e você vai dar 5 bolinhas por dia durante toda essa época de seca. Quando começar a chover, você pode parar. Ele falou, não tem contraindicação, esse remédio você pode fazer até mesmo sem receita, não tem problema nenhum. E eu ainda falei pra ele, falei assim, doutor, você me perdoa, mas eu não acredito em homeopatia. Aí ele falou assim, olha, mãe, eu posso te garantir que isso vai resolver. Aí ele pegou, ele falou, olha, esse remédio, ele vai te ajudar bastante. Ele vai aumentar a imunidade, vai deixar ele mais fortalecido. Ele falou assim, porque o organismo dele estando mais forte, com a imunidade mais elevada, o próprio corpo vai eliminar essa infecção. Mas como ele tá com a imunidade bem baixa, então a infecção vem e toma conta. Aí eu falei, ele falou, ai, doutor, mas eu não acredito nesse remédio mesmo. Ele falou assim, olha, toma ele durante 30 dias e depois você vem e me fala. Se não der certo, você vem e me fala. Se você não sentir nenhuma diferença, você vem e me fala. Aí eu comprei, assim, desacreditada no remédio. E mandei fazer, são 5 bolinhas por dia, todo dia tem que dar 5 bolinhas. Não é ruim, é bem gostosinha as bolinhas. Sabe aquelas bolinhas coloridinhas de açúcar que a gente compra para as crianças? É daquela, tem aquele mesmo gosto, sabe? Ó. Bem pequenininha. Aí você morde ela esfarela, que nem aquelas bolinhas de açúcar mesmo coloridinhas, só que elas são todas branquinhas. Então, é 5 por dia. Tanto adulto quanto criança. Não importa a idade da criança. Você pode dar até para bebê, não tem problema nenhum. E até nessa época do Covid, eu comprei e intensifiquei o negócio aqui em casa. E ajudou, assim, bastante. Se nós pegamos Covid, foi como uma gripezinha normal mesmo. Porque ninguém ficou ruim, ninguém passou mal, assim, nem nada. Tivemos alguma crise de umas 2, 3 gripezinhas, assim, mas foi tranquilo. Tratamos com o que tinha em casa mesmo, nem precisamos ir no médico. Fizemos o ficar, né, em casa, não saímos nem nada. E passou, tranquilo, assim, né? Então, é isso aqui, ó. Eu dou para meus filhos, já fazem 8 anos. De lá para cá, nunca mais tomaram antibiótico. Falar para você, olha, não tomam mais antialérgico? Toma. Isso eu consigo manter só com antialérgico, mas também nem é todos os antialérgicos que eu dou, não. Eu dou aquele de espirrar no nariz, que é o Buzonide, que espirra no nariz. Quando está muito atacado, né, mais atacado que o razoável, normalzinho, assim. Se tá com uma dorzinha de garganta, já entra com anti-inflamatório, mas é coisa assim, 2, 3 dias e acabou. E se precisar tomar algum remédio, algum antialérgico, eu dou também, mas é bem assim, se eu vejo que tá precisando mesmo. Se caso contrário, eles conseguem, sabe, reagir bem ao remédio e fica tudo tranquilo, assim, não tem contraindicação, não dá reação nenhuma. Eu já dou para meus filhos, assim, meu filho agora vai fazer 11 anos, eu dou desde os 3 anos para ele. Minha filha também, tinha 9 anos, ela já vai fazer 16 agora. Então, assim, foi um remedinho que ajudou bastante, a gente vem ajudando. Então, assim, toda a época de outono, chega lá para março, abril, que começa essa época de parar as chuvas,
começar aquele tempo mais seco, eu já entro com esse, vou até novembro. Acaba um, eu já entro com outro. Eles mesmos tomam, assim, de manhã. Ele coloca lá 5 bolinhas de cada um, já toma. E melhorou e muito. Não sei mais o que é antibiótico para os dois. Então, a dica é essa, gente. Eu sei que cada um acredita no seu médico, acredita nos seus remédios. Mas, assim, eu não fico mais sem esse daqui. Não dá reação nenhuma. Já falei com outros médicos. Não dá reação nenhuma. Esses dias eu tava até conversando com uma amiga minha, que ela tá com um filhinho, tem 2 aninhos, o menino também não sara de gripe flaviete, eu não sei mais o que eu faço. E eu comentei com isso com ela, né, com esse remédio pra ela. E ela me questionou, falou assim, mas do que é esse remédio, né? E eu procurei também na internet, não tem muitas coisas falando sobre ele não, sabe? E eu conversei lá na farmácia de homeopatia, onde eu peço para fazer, e falei com a farmacêutica, ela me mostrou um livro dela lá, onde eles tiram isso. Conversei com a farmacêutica, e o que a farmacêutica me disse é o seguinte, você, num organismo de uma pessoa alérgica, eles colocam o ovo, né, como se fala? A parte do ovo que daria alergia na pessoa, né? Eles separam essas partes e dá essa parte, esse reagente do ovo que normalmente dá alergia nas pessoas. Não é que esse remédio contenha ovo, tá? Mas é assim, no organismo de uma pessoa alérgica e principalmente alérgica a ovo, eles colocam o agente que dá a alergia na pessoa, né? E o corpo, ele entra com uma resistência em cima, com um anticorpo em cima, para matar aquela parte alérgica, né? Para eliminar aquela alergia que o ovo proporcionou. Então, esse remédio, ele é tirado dessa defesa do corpo. É na hora que o corpo entra em combate com o que deu alergia, é essa parte do corpo que essa substância, sei lá, que o corpo libera, que eles retiram para fazer esse remédio. Então, não contém ovo aqui para quem tem alergia. É a parte do corpo que reagiu a esse ataque do que provoca o ovo no corpo. É essa resistência que o corpo faz perante o invasor, que aí eles retiram para fazer esse remédio. Então, ele chama pulmohistamínio, são glóbulos de 200 cc, que fala, né? Que na hora que a gente compra assim, pulmohistamínio, glóbulos de 200 cc. 200 C e o C de novo, né? 2 vezes a letra C. Então, assim, ela folhete, então, aí eles têm um jeito de fazer lá, que é um jeito por frequências, é um negócio assim que agita numa máquina e coloca eles numa rotação muito alta, essa rotação de 200 cc que eles falam, né? Então, assim, é uma coisa muito técnica que eu não vou saber explicar. Mas quem tem curiosidade, vá até uma farmácia de homeopatia, pergunta como que é feito, porque se você olhar na internet, você não tem muitos dados sobre esse remédio, nem sobre o pulmohistamínio. Mas, assim, é uma coisa que pra mim tá sendo maravilhosa. Já faz anos que a gente usa e pra gente só tem dado os bons resultados. Não tem nada, conversei já com vários médicos, não tenho contraindicação com ele nem nada. Nenhum fala mal, me põe alguma ressalva contra o remédio, sabe? E realmente só vem ajudando. Ele não é caro, aí eu não sei te falar quantas bolinhas vem aqui, nem fala 15 gramas, eu acho que é isso daqui. É do tamanho de um vidrinho de dipirona, né? De Buscopan, de dipirona que vem. E, assim, eu dou para meus 2 filhos e quando eu preciso, meu marido precisa, a gente também toma. Mas isso aqui dá para mais de um mês, para meus 2 filhos. E eu pago 21, não chega a 22 reais isso daqui. Super barato também. Então, compensa, gente. Quem quiser tirar uma dúvida, vai até uma farmácia de homeopatia, conversa com o homeopata. Desculpa. Principalmente quem também é descrente com remédio de homeopatia. Mas vai lá, se informa
e começa a dar, porque antibiótico judia também, né? A criança fica sem comer, normalmente a criança fica sem comer, fica batida, fica com diarreia, e aí também não come direito, o corpo não faz não tem aquela reação boa, né? Não tem anticorpos bons para combater tudo aquilo que tá acontecendo no corpo da criança. Então, gente, fica aqui uma dica, né? Quem quiser, pulmistamínio, 200 cc, glóbulos de 200 cc, tá? Eu vou deixar uma fotinho lá com o escrito do que é o remédio. E aí vocês avaliam depois, tá bom? E se der resultado daqui 1 mês, vocês vêm e me conta, deixa lá nos comentários alguma coisa, ou entra no meu e-mail, que aí a gente vai trocando uma ideia, vai trocando as experiências, tá? E se vocês também tiverem alguma experiência boa referente ao tratar renite, sinusites, entra aqui que a gente se ajuda, né? Uma ou outra a gente vai se ajudando, a gente repassa aqui o recado de quem conseguiu também dar uma controlada nessa parte alérgica das crianças, tá? Então, de novo, eu lhe peço, quem deixa o joinha, quem gostou do vídeo, quem não é inscrito ainda se inscreve e vamos trocando experiência aí, tá bom? Beijo pra todos, tchau, tchau!